nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Graça e paz. Amém, igreja? Nossa, eu tô nervosa. Esse microfone, gente, pesa, que é uma beleza. Antes de começar a palavra, eu gostaria de acrescentar mais um aviso. Sábado agora vai ter o culto dos jovens, do Renovado Young, Plus e os Teens. Eu só não lembro o horário, às 7 horas. Opa, às 19 horas. Amém? Então, podem anotar na agenda de vocês, todos os jovens, que é de extrema importância esse culto. Amém? Eu estou muito nervosa, gente. Eu já vou pedindo perdão para vocês se eu gaguejar, se eu falar rápido, se eu disparar. É só vocês olharem para mim e fazer, respira, tá bom? Bom, amém. O Senhor tem falado grandemente comigo já faz alguns meses. Antes mesmo do apóstolo me fazer o convite, Deus já tinha ministrado algumas coisas em meu coração. E o apóstolo, eu não sei o que é melhor, quando o apóstolo avisa em cima da hora ou antes. Ele me avisou muito antes, então já faz umas noites que eu não tenho dormido direito. Mas amém. Que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Bom, então antes de começarmos a palavra, especificamente aquilo que Deus colocou em meu coração, eu gostaria de deixar 2 verdades que eu preciso que você tenha dentro do seu coração em toda essa mensagem. A primeira verdade é, Deus não mente. Em Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E a outra verdade que eu preciso que você grave no seu coração. O que sai da boca de Deus se cumpre. Em Isaías 55:11 diz, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito a qual eu enviei. Amém. Então, que Deus grave essas mensagens no seu coração e no decorrer da palavra, sempre que puder, você sempre tente lembrar dessas 2 verdades. Deus não mente e o que sai da boca de Deus se cumpre. Amém? Bom, entrando naquilo que Deus tem falado comigo há alguns meses, eu gostaria de falar sobre algo que eu, sinceramente, não gosto de falar e não gosto de viver. Mas é um tema até que o apóstolo já pregou há pouco tempo atrás, né? É sobre os processos que são necessários na nossa vida. O processo pode ser definido de várias maneiras. Podemos definir processos como chamar o processo de luta, são momentos de aprendizagem, é o deserto, é o vale. São situações que nós vivemos em nossas vidas que nos trazem um ensinamento, nos trazem um aprendizado. Então, eu queria falar um pouco sobre isso hoje. E existem 2 processos que eu gostaria de estar falando com você essa noite. O primeiro processo é o processo da preparação. A Bíblia nos conta a história de José, uma história que todos nós conhecemos. José, em nenhum momento, ele não cometeu erros para que ele vivesse tudo aquilo que ele viveu, para passar tudo aquilo que ele passou. O processo dele foi um processo muito difícil. Se você recorda da história de José, José recebeu 2 sonhos, e depois desses 2 sonhos, 2 promessas que Deus fez na vida dele, parece que tudo desandou. Tudo que era para acontecer, o que era para ser bom se tornou ruim. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi traído, ele foi escravo, ele foi parar na prisão, até viver aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Algo muito difícil da gente entender, mas o processo é necessário na nossa vida. Por mais que a gente não goste de vivê-los, por mais que seja difícil vivê-los, o processo é necessário. Como na vida de José, o processo foi necessário para ele. Às vezes a gente olha a história dele e a gente até fica, mas meu Deus, que injusto tudo aquilo. José não precisava ter passado por tudo isso. Precisava. José precisava viver exatamente tudo o que ele viveu. A traição, a dor, ter parado na prisão. José precisou passar por tudo aquilo para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, para ele viver as promessas e os sonhos que Deus tinha colocado na vida dele. Então, esse é um processo, e tem um versículo na Bíblia que Deus me colocou no meu coração, que é:
Ele te colocou no deserto para saber o que estava no seu coração, que fica em Deuteronômios 8:2. Foi o próprio Deus que colocou José naquela situação. Como muitas vezes na sua vida, você pode estar passando por um processo que você não entende, que para você é até mesmo injusto aquilo que você está vivendo. Mas é algo que Deus quer te falar hoje. Esse processo é para que você seja preparado para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida, diz o Senhor. É para aquilo que Deus tem para fazer por você. E existe outro processo, que é um processo do conserto. O processo do conserto é aquele processo de quando o vaso é rachado, de quando é preciso destruir o vaso e o vaso começar novamente. Nós temos um exemplo na Bíblia que foi o próprio povo de Israel, que foi colocado no deserto. Era muito simples o plano de Deus. Deus fez uma promessa para eles. Vou te dar uma terra que mana leite e mel. Deus tinha uma promessa e ele estava cumprindo exatamente a promessa. Só que, em um determinado momento, o povo de Israel pecou. Eles erraram. Um erro foi cometido. E o que era para ser simples se tornou 40 anos dando volta no deserto até que o conserto viesse. Eles tiveram que passar pelo processo do conserto. Em 2 Pedro 3:9 diz: o Senhor não demora para fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O arrependimento traz o conserto. E o conserto traz as promessas do Senhor na sua vida. Uma mudança é necessária quando esse processo começa a acontecer. Quando você comete um erro, quando você erra no ponto... É como se a gente estivesse pegando o Waze, a gente erra a rota e aparece lá, recalculando a rota. É a mesma coisa, o Senhor está recalculando, Ele está refazendo a bagunça que nós mesmos fizemos. Eu brinco, que falo assim, meu Deus, tem coisas que Deus olha e faz... Eu vou ter que consertar tudo isso de novo. Olha eu aqui. Porque a gente faz uma bagunça tão grande, a gente quando erra, a gente não sabe exatamente, às vezes a gente se perde no que fazer para que Deus volte. A gente acaba se perdendo em nós mesmos e a gente tenta arrumar a nossa bagunça. É como se a gente estivesse sujo, com as mãos sujas, tentando limpar e a gente não consegue se limpar. Por quê? Porque nós estamos sujos. Não somos nós que iremos nos limpar, mas sim o próprio Espírito Santo que vai vir e limpar as nossas vestes e refazer e fazer o processo do conserto. E você pode se encontrar nesses dois tipos de processos. Ou Deus está te preparando, você pode se encontrar no processo da preparação, que você não entende o que está acontecendo, mas algo está acontecendo na sua vida que você está inquieto. Ou você pode se encontrar no processo do conserto, em que um erro foi cometido e Deus tem que recalcular a rota. Nesses dois processos, eu queria passar algumas dicas para vocês do que pode fazer que esse processo acabe. O primeiro é, tenha um coração ensinável. Tenha um coração humilde para entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Todas as pessoas que vêm conversar comigo, que estão passando por um processo, eu sempre aconselho a entra no seu quarto, fecha a porta e pergunta para Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? Qual que é o objetivo do que eu estou passando? E é difícil fazer isso, porque às vezes Deus fala coisas para nós que nós não queremos escutar. Mas é necessário que você sente com Deus e fale, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso tudo? Qual que é seu objetivo? Pode ter certeza que quando você escutar a voz de Deus, o seu processo vai ser muito mais rápido. Porque você escutou a voz, mas você precisa ter aí a humildade de ter um coração ensinável. Deixa Deus te ensinar através desse processo. Deixa Deus fazer acontecer através desse processo. E uma outra dica é, saiba quem deve saber sobre o seu processo. Às vezes, nós estamos passando por situações e nós abrimos nossos corações para pessoas que não sabem como te aconselhar. Pessoas que às vezes viram para você e falam assim, realmente você não merece isso. É que nem a mulher de Ló, amaldiçoa esse Deus e morre. Esquece isso, imagina, não é Deus fazendo não, larga tudo, balde. São pessoas que não sabem te aconselhar. E aí, por termos pessoas desse jeito, muitas das vezes nós viramos extremos e acabamos não contando também para ninguém o que está acontecendo. Só que nós não andamos sozinhos, nós não conseguimos andar sozinhos. E algo que Deus me ensinou, Ele me ensinou tão fortemente na minha vida, na vida da minha família, é
A igreja é o lugar. É na igreja que você vai encontrar pessoas que vão realmente te aconselhar. Existem pastores dispostos, prontos para cuidar da sua vida. Olha, eu posso te dizer, eu sou prova viva disso. Existem pessoas, líderes, prontos para cuidar de você. Não viva nenhum processo sozinho. Você tem pessoas aqui próprias que vão te falar aquilo que Deus quer falar na sua vida. Nunca viva nada sozinho, não aguente o tranco das coisas sozinho. Se tem pastores e líderes que cuidam da sua vida, que intercedem. Às vezes a gente quer que eles resolvam e eles olham para você e falam, ai, vamos orar. E aí você fica até frustrado, porque ele falou, ai, o pastor só me falou, vamos orar. A melhor coisa que poderia fazer é orar, é saber a direção de Deus, é saber o que fazer. Tenha em mente no seu coração, o diabo luta muito nos dias de hoje contra a igreja. A igreja parece que está perdendo o valor que ela realmente é, mas se Deus nos uniu neste lugar, é que um vai ajudar o outro a andar. Existe valor na vida da pessoa que está do seu lado. Existe valor de um amigo estar com você. Tenha essas pessoas próximas. Saiba quem são as pessoas que Deus colocou. E o terceiro é, aproveite o processo. Eu coloquei essa frase porque foi exatamente o que eu vivi, né? Aproveite o processo. Já que o Senhor está fazendo alguma coisa, então pode fazer tudo o que precisa. Às vezes a gente esconde algumas partes das nossas vidas. A gente não abre o coração para tudo que o Senhor quer fazer. Às vezes a gente... parece que tem aquele quartinho secreto que a gente esconde. Pode mexer em qualquer coisa, mas no meu orgulho, não. Pode mexer em qualquer coisa, mas eu não vou perdoar. Mas se Deus já está fazendo algo na sua vida, deixa Ele fazer tudo o que precisa. Aproveita o processo e já deixa Deus refazer aquilo que precisa ser refeito em você. Deixa Ele recalcular essa rota e arrumar do jeito que precisa ser arrumado. Aproveite e deixe o Espírito. Eu sempre falo, Deus fala sempre comigo isso, né? Deixa a onda do Espírito te guiar para onde tem que ir. Vai pelo vento do Espírito Santo, Ele vai te levar, mesmo que seja estranho. Mas deixa Ele ir com você. Mas por que eu estou falando de processos? Não é simplesmente para vir e exortar a igreja, não é nada disso. Deus me falou aqui para eu falar com vocês sobre processos com um objetivo. Porque hoje Deus quer te lembrar dos sonhos e projetos que Ele tem na sua vida. Sonhos e projetos que você hoje não acredita mais nem que eles são reais ou verdadeiros. Eu queria que você puxasse na sua mente e no seu coração algum projeto, algum sonho, algo que Deus já falou com você um dia. E hoje você é tão surreal que você olha e fala assim, imagina, com certeza era eu mesmo falando. Você não consegue acreditar naquilo que Deus tem para você. 1 Crônicas 17, 23 diz, e esse é o versículo tema, e agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito dos meus descendentes e cumpre o que disseste que ias fazer. O processo é necessário, a gente falou sobre José e o povo de Israel. Nos dois processos, tanto no processo da preparação como no processo do conserto, existia uma promessa, existia um sonho, existia algo que Deus queria fazer para eles. Em nenhum momento Deus deixou de cumprir. Lembra das duas verdades que eu falei no começo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus te falou algo, Deus te prometeu algo, e existem coisas que somente você e Deus sabem, sonhos que só você e Deus sabem, que você precisa ter dentro do seu coração que, não importa o processo que você esteja passando, eles são reais. Esses sonhos vão se cumprir. Esse processo é para isso, para que os sonhos se cumpram, para que você chegue no objetivo. Bom, se você está passando, eu queria dizer exatamente para as pessoas que estão passando pelo processo de preparação. Quero que você pense neste momento e tente reconhecer qual o processo que você está passando. E se você está passando pelo processo da preparação, eu venho aqui, e é até mesmo difícil de dizer, mas eu venho aqui para ser voz de Deus na sua vida hoje e te dizer, esse processo é necessário, mas aguente firme. Esse processo que você está passando é uma preparação daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, que vai muito, mas muito além daquilo que você pediu ou até mesmo imaginou.
O processo da preparação é necessário para que você aprenda o que é preciso, para que você tenha a capacidade de suportar o tamanho da bênção que vai estar nas suas mãos. Então, aguente o processo da preparação, suporte mais um pouco, porque o Senhor vai cumprir. Mas se você hoje se encontra no processo do deserto, naquele processo do conserto, o Senhor, Ele é muito fiel nas suas palavras e Ele é muito real. O Senhor, às vezes, por nós sermos humanos, nós não conseguimos entender a dimensão de quem o nosso Senhor é. O seu Deus, se você está no processo do conserto, eu queria te dizer que o Senhor Deus, o seu Deus, é um Deus de amor, é um Deus da cura. Ele é o Deus que, quando Ele vê um vaso quebrado, Ele não joga fora esse vaso. Ele nunca jogaria fora um vaso. O seu Deus é aquele que vai pegar o vaso e refazer o vaso. O Senhor Deus Ele não vai tampar, pôr um durex para disfarçar o erro. Ele vai quebrar. Mas é necessário que Ele quebre e refaça tudo de novo na sua vida. Se você se arrepender, se você deixar o Senhor Deus entrar e fazer esse processo do conserto, eu te digo por experiência própria, Ele faz, Ele muda. E Ele não nos desampara em nenhum momento. E a promessa que você um dia olhou e falou assim, eu errei tão feio, que eu destruí tudo aquilo que Deus fez. Eu posso te dizer, você não destruiu. Seu Deus ainda pode consertar. O Senhor pode mudar e refazer essa rota e fazer aquilo que Ele prometeu se cumprir na sua vida. Eu falo rápido, né? Eu olhei ali, eu pisei. Deus, eu aprendi com os meus pais, nunca pregue aquilo que você não vive. Nunca pregue algo que você não está vivendo. Nunca fale isso. Então, hoje eu estou aqui para contar para vocês a minha história, porque eu passei por um processo. Eu passei por vários, mas esse é o processo mais marcante na minha vida, né? Eu nasci e cresci num lar evangélico. Eu sou filha de pastor, filha de pastora. E quem é filho de pastor sabe que eu estou falando, como é a vida de ser filho de pastor. Nós fomos criados, nós somos em 5 filhos. Eram 5 filhos na igreja de segunda a segunda e não tinha conversa. Se eu faltasse na terça, era engraçado. Minha mãe tem carinha de calminha, mas a bicha... Olha, não é calminha não, gente. Não é calminha não. Pastora Suzane, só quem é filho sabe o que a gente passou com ela. Mas minha mãe sempre foi muito rígida com a gente, igreja. Sempre, sempre. E hoje eu entendo os frutos. Eu vou ser a mesma coisa com a Giovana. Tem que ir para a igreja. Se faltava na escola, pode faltar na escola, mas 9h30 tem consagração na igreja, você vai para a consagração na igreja. E assim foi. E a gente sempre viveu muito isso. E a gente viveu muito. A gente escutou muitas, eu e meus irmãos, muitas promessas de Deus. Nós somos daquelas igrejas que o pastor ia lá na frente e olhava, Deus diz isso. A gente escutou muitas promessas. Nós vivemos o amor de Deus nas nossas vidas e as promessas, por muitos anos. Eu escutava e os nossos pais sempre alimentaram isso dentro de nós. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu sei que você não está vendo agora, mas calma que Ele vai cumprir. Meus pais sempre nos incentivaram a sonhar. Então, a gente sempre foi muito sonhador. Lá em casa, a gente sonhava com as viagens antes mesmo de acontecer. É sempre aqueles atos de fé. Se eu vou viajar, então a gente vai tirar o passaporte. Em nome do Senhor Jesus, eu vou viajar. Não tinha nem dinheiro para viagem, mas eu já estou com o passaporte aqui na mão. Meus pais sempre colocaram esse fogo dentro do nosso coração, porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E aí, com essas promessas que Deus fez, Deus me colocou num processo de preparação.
Porque se eu ia viver as promessas de Deus e tudo aquilo que Ele tinha me prometido, Ele me colocou num processo de preparação, em que eu precisava de tempo, eu precisava aprender a esperar, eu precisava não ser ansiosa, eu precisava me preparar para tudo que o Senhor tinha para eu viver. Só que eu não quis. Eu não quis esperar. Eu não quis ter a paciência que eu precisava ter. Eu deixei o diabo trabalhar fortemente na minha mente e no meu coração. O diabo, ele foi muito astuto. Eu não gosto de falar que tudo é o diabo. Eu acho que não é tudo o diabo, não. Mas ele aproveita cada brechinha que está aberta, por menorzinha que seja. Um olhar diferente, um pensamento errado, uma faladinha errada, o diabo entra e faz o estrago. Se você não repreende, ele entra e ele faz o estrago. Porque a gente brinca de ser crente, ele não brinca de ser diabo. Então eu fui muito ansiosa. E eu deixei a minha ansiedade vir à tona com tudo. E aí eu cometi um erro gravíssimo na minha vida. Gravíssimo. Eu abri mão daquilo que era eterno para viver algo momentâneo. E todos os sonhos e projetos, mas todos, imagina todos, tudo que você planejou para a sua vida inteira, ser destruído em poucos segundos. Eu engravidei com 23 anos. Tudo que eu tinha de promessa, tudo, eu olhei, eu vi desmoronar na minha frente. Eu cometi um erro tão grave que eu olhava, eu entrei numa depressão profunda. Eu lembro de acordar madrugadas e madrugadas, chorando, pedindo perdão para Deus por ter destruído o projeto. Pedindo perdão para Deus por ter destruído tudo aquilo que Deus tinha feito para a minha vida e tantas promessas que Ele tinha me feito. Eu pedia perdão para Deus porque na minha cabeça e no meu coração eu tinha acabado com tudo. Com tudo. Eu lembro que... Eu nunca contei isso, acho que ninguém sabe. Nem meu marido sabe. Olha os segredos, mentira. Eu lembro que eu descobri que eu estava grávida. Eu acho que foi numa sexta-feira. No sábado teve culto dos jovens, aqui na igreja. E eu vim, e ninguém sabia. Não, minto, eu acho que só minha cunhada sabia, se não me engano. Mas ninguém sabia que eu estava grávida. Eu não lembro qual foi a palavra, eu sei que foi o pastor Fih que pregou. Mas eu lembro de que ele fez um apelo, eu corri lá do fundo para cá. E eu chorei tanto, eu pedi tanta graça e misericórdia. Eu lembro que foi algo tão intenso, mas tão intenso, que o meu nariz começou a sangrar. Porque eu chorei tanto, tão desesperada, porque eu olhava e falava assim, Deus, eu destruí, eu só conseguia isso, eu destruí tudo. E chorava. E foi tão intenso, que de verdade, eu lembro de passar a mão no meu nariz sangrando, e eu já desesperada. E aí eu lembro que sentei, e quando eu sentei eu sabia, começou o processo do conserto. E, gente, o processo do conserto não é fácil. Não é fácil. Mas é através dos processos que Deus muda a nossa história. O que eu falei para vocês, das 3 dicas que eu dei para vocês, foi aquilo que eu aprendi nesse processo. Eu tive que ter um coração ensinável. Eu tive que reconhecer, Priscila, pelo amor de Deus, foi você que errou. Você se colocou nisso. Se arrependa e me busque para um conserto. Eu tive que ter um coração humilde o suficiente para entender e suportar aquilo. Aquilo que eu estou vivendo agora foi erro meu. Agora eu preciso consertar. Eu tive que aprender a ter esse coração humilde o suficiente para reconhecer. Porque às vezes a gente é tão orgulhoso que mesmo no erro a gente não quer reconhecer. E demorou, não foi assim, no mesmo dia eu fui humilde, não. Demorou, tentei dar várias desculpas, inventei várias histórias na minha cabeça. Ah, não, mas eu fiz por causa de... Não, não foi, não. Então, tenha um coração humilde. Agora, saiba com quem conversar. Realmente, eu passei por isso também. Conversei com pessoas que não era para ter conversado, que só pioraram o caso. Mas eu nunca saberei agradecer o apóstolo Joel, o pastor Leandro, por tudo que fizeram por mim e pela minha família. Eles foram prontamente nos socorrer. Gente, aquela salinha do apóstolo dá até arrepio de entrar. Mas é uma salinha que é preciso entrar.
A gente olhou para ele e o apóstolo olhou para mim e fez assim: filha, o que aconteceu, filha? Só a voz dele já fez: ai, apóstolo, eu já estava derramada, já estava desesperada. E eles me socorreram. Eles estiveram comigo. E não foi só eles, não. A gente teve amigos, a gente tem líderes. O Arthur esteve ali conosco em todos os momentos. O pastor Nina, a pastora Maria. O pastor Fi. Meu Deus, o pastor Fi, tadinho. Eu tenho até dó dele, de tudo que ele teve que escutar já da gente. Foram anos de processo. Só que chegou no, mesmo assim, mesmo sendo consertado, eu vou pedir para o louvor já vir aqui na frente, por favor. Mesmo sendo consertados, algumas coisas da minha vida, os sonhos e os projetos continuaram mortos, porque eu não acreditava mais, porque eu destruí tudo aquilo que Deus tinha feito. Eu acabei com a minha vida. Gente, não era para eu estar aqui. Eu não cheguei a tentar, mas eu pensei em morte. Eu pensei em destruir a minha vida. Mas o inimigo tentou mesmo acabar, mas não acabou. Deus não deixou que isso acontecesse. Tinha pastores comigo, líderes que nos blindaram, que nos guardaram. Não foi nada fácil viver tudo o que eu tive que viver, mas foi necessário eu viver isso. Enquanto o louvor está aqui na frente, eu queria que, neste momento, você puxasse no seu coração todos os sonhos e projetos que você esqueceu. Tenta lembrar tudo aquilo que Deus já te prometeu. Aquilo que você considerou morto. Aquilo que você hoje não consegue ver realidade para aquilo. Para você isso não vai acontecer mais. Ou você cometeu um erro tão grande que para você está que nem eu. Não, eu destruí tudo, não vai acontecer. Eu errei feio. Puxa na sua mente. Lembra daquilo que Deus um dia te prometeu há anos atrás e você não viu acontecer. E você hoje não consegue acreditar realmente. Seja sincero, eu não consigo acreditar que isso vai acontecer na minha vida. Eu vou pedir para o louvor cantar um hino. Um hino. E eu queria que você fosse colocando diante de Deus: Senhor, vou ser sincero contigo. Eu não acredito que essa promessa aqui vai se realizar. Eu não acredito que isso daqui vai se realizar. Senhor, eu cometi um erro muito grave. Eu destruí tudo. Eu acabei com tudo. Vai puxando na sua mente, vai puxando no seu coração. Puxa tudo aquilo que o diabo um dia tentou tampar. Que você hoje fala assim: isso daí era o homem falando, não era Deus, não. Seja sincero nessa noite. Que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias. Eu sou a prova viva que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluias. O meu processo durou 5 anos. Foram 5 anos tendo que orar, chorar, se humilhar, correr para o apóstolo Joel sempre que necessário, ouvir meus pastores. Mas Deus mudou. Deus consertou. E tudo que Deus prometeu para mim um dia, tudo que eu achei que eu tinha destruído, a faculdade que eu tive que trancar, o emprego, como que eu estava grávida, como que eu ia conseguir um emprego, a família não tinha nem chance mais de acontecer minha família, e meu sonho da família era tão grande, tão grande. Mas depois que eu passei pelo processo, Deus olhou para mim e Ele cumpriu cada promessa. Hoje eu sou formada na faculdade. Hoje Deus me deu um emprego. Hoje eu tenho a minha família. Eu sou casada. Eu trouxe até umas testemunhas. Foi proposital isso. Eu tenho aqui como testemunha o pastor Felipe. O meu ministério. A primeira coisa que quando aconteceu a gravidez, eu não ia voltar mais para a igreja. Eu tinha decidido que na igreja eu não precisava mais, porque era muita vergonha. Mas eu uso hoje o pastor Felipe como exemplo, porque foi ele, com todo o seu amor, junto com os meus outros pastores e meus líderes, com o Arthur, que fizeram eu permanecer na igreja, que me fizeram querer continuar dentro da igreja, que cuidaram de mim, que viram meu choro. Eu também tenho como outro exemplo o meu pai. Hoje eu trabalho com ele. Ele para mim é um exemplo. Ele também é um dos motivos pela minha vida financeira até a se reerguendo. E eu estou vivendo novamente. Deus vai continuar abundando ele em nome do Senhor Jesus. Mas hoje eu trabalho do lado dele. Ele também para mim, quando eu olho para ele, eu tinha destruído a relação dos meus pais e com os meus irmãos. Mas ele para mim é um exemplo hoje de restauração da minha família. Porque Deus restaurou a nossa casa. Deus restaurou o meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos. Hoje, até mesmo o Fih. Quem não sabe, o Fih, ele é meu cunhado. Também não foi fácil o meu processo de família com eles. Mas teve a restauração e teve o cuidado de Deus. E também o meu marido. Demorou, gente. Demorou 5 anos para Deus trabalhar no meu coração e no coração dele. Mas aconteceu. No dia 27 de agosto de 2022 nós casamos. A gente vai completar 1 ano de casado agora. E Deus foi fiel. Eu achei que eu ia ter um casamento no civil somente. E Deus foi lá e nos deu abundantemente mais. Eu tive um casamento que eu nem imaginava que eu conseguiria ter um dia. Deus deu esse sonho também na nossa vida. E na foto dá pra ver, essa é a nossa princesa Giovana.
Aquilo que poderia ter sido para destruir as nossas vidas, que às vezes nós achamos que os filhos, quando vêm fora do casamento, é destruição, né? Na verdade, eles são a prova de que Deus te ama. Porque o que vem, a consequência do pecado é a vergonha, é o erro, mas as crianças não. Ela é a prova viva da bondade de Deus nas nossas vidas. O nome dela é Giovana, porque quer dizer Deus de graça e misericórdia, e Deus cura. Até nisso Deus foi muito bondoso. A minha filha estava dançando hoje aqui. Quando que eu ia conseguir imaginar em toda aquela situação que minha filha estaria dançando aqui? Era impossível aos meus olhos. E às vezes você está se encontrando exatamente assim. É impossível aos meus olhos ver essa promessa acontecer. É impossível ver que Deus realmente tem algo para mim ainda. Mas você tem um Deus de promessa e Deus que cumpre cada promessa. A palavra do Senhor não volta vazia. É quando Deus fala, é para acontecer. E mesmo que o processo seja de conserto, um processo de preparação, é necessário, mas vai acontecer. Leve os anos que forem. Coloque essa esperança dentro do seu coração. Aguente firme mais um pouco. Aguente o processo, porque Deus vai cumprir cada promessa. Você pode enfrentar o que for. Saiba quem é que luta por você na sua vida. Arruma onde tem que arrumar. Aguente onde tem que aguentar. Aproveite o processo e deixe o Senhor te conduzir. Eu gostaria de convidar você que tem algum sonho, alguma promessa, algo que você tem, você e Deus, que você achou que tinha sido acabado, que você achou que você destruiu com a sua própria mão, ou até mesmo já demorou tantos anos algumas promessas de se cumprir, que você considerou que elas não eram mais promessas, que Deus não ia mais fazer. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se você tem sonhos perdidos, se você tem algo dentro de você que você está com medo do que está acontecendo e está achando que Deus não te escuta, por favor, vem aqui na frente. Vem receber a oração dos pastores que irão edificar a sua fé nessa noite, te fortalecer para você suportar mais um pouco. Aguente os processos do Senhor. Se você precisa de fortalecimento para aguentar o processo, vem aqui na frente. Gostaria de pedir para os pastores se posicionarem para orar para que você tenha força para aguentar mais um pouco. É isso que Deus te fala hoje. Aguente mais um pouco. Conserte onde precisa consertar, mas aguente mais um pouco. Suporte o processo. As promessas estão vivas, os sonhos são reais. Aquilo que um dia foi falado na sua vida é real, é real, é real. As promessas são verdadeiras para você. Prepare-se para aquilo que Deus tem na sua vida. Prepare-se para a grandiosidade do que Deus tem para fazer em você. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Fala para o Senhor hoje: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está querendo através desse processo da minha vida? Coloque diante de Deus todos os sonhos e promessas que você tem, você não acredita mais. Lembra daquilo que você falou até mesmo na sua infância. Senhor, eu queria tanto que isso daqui acontecesse. Senhor, lembra daquela promessa que o Senhor me disse um dia, onde eu iria, para onde o Senhor me levaria. Senhor, não está fácil aguentar o processo, mas eu sei que é necessário aguentar esse processo. Para ouvir meu eu quero viver suas promessas, eu quero viver os seus sonhos, eu quero viver aquilo que o Senhor tem na minha vida. Me fortalece, me unge nessa noite, em nome do Senhor mas Jesus, a alegria para que eu vem de manhã. Ele é Deus de perto. És Deus de perto.